amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, né? O nosso momento de reflexões. Enquanto tomamos um cafezinho, a nossa reflexão em torno de algum assunto que nos interessa, que nos diga a respeito. E pedimos aos amigos que não são inscritos, que se inscrevam, os que já são inscritos, que acionem o sininho para receberem as novas notificações do canal, nos deem o seu like ao final, se acharem que valeu a pena, e compartilhem com o maior número de pessoas possível, para as quais você possa achar que esse trabalho tem algum valor. Nosso assunto de hoje é a Casa do Palpite. Vamos ao tema. Conta-se que determinado pedreiro, muito competente, muito capaz, que fez casas suntuosas, mansões, casebres, casas menores, ele trabalhou em todas as modalidades de construção civil, fazendo casa para os outros a vida inteira, por décadas. E ele tinha um terreno amplo, que no entanto nunca conseguia colocar um tijolo que fosse naquele terreno. E naturalmente a esposa se incomodava muito com aquilo, porque eles tinham terreno, ele era um pedreiro exímio e no entanto não construía a própria casa. Aquele célebre ditado do casa de ferreiro, espeto de pau, se aplicava claramente a esse caso. E no entanto, um dia ela resolveu enquadrá-lo e disse: meu querido, eu não entendo você. Você passou a vida inteira fazendo casa para os outros. Batemos muito esforço para comprar um terreno bom para nós fazermos a nossa casa. Mas ainda agora estamos pagando aluguel, vivendo em casas estranhas, casas de terceiros, e nós não temos a nossa casa. Como é que você me explica isso? Eu não entendo você. Né? Ah, meu bem, porque eu estou sempre ocupado, eu não tenho tempo, eu estou esperando aparecer um tempo para fazer as coisas, e eu vou fazer, fica tranquila. Ela falou: quando eu estiver velha e morrer, não precisa fazer mais. Para mim não precisa. E nós já não somos mais crianças, nós já estamos erados na nossa idade. E aí então a mulher advertiu com firmeza e cobrou dele uma postura. Falou: se você não vai construir, tudo bem, eu desarmo o meu sonho, eu deixo de lado a minha expectativa. Mas se você for fazer, toma uma atitude, resolva, faça. Porque você tem capacidade, você tem competência, você sabe como fazer. Se o mais difícil é ter onde fazer, você que descubra como fazer, meu querido. E o marido, então, sentindo aquela pressão natural, e uma pressão justa, claro, né? Com a concordância dos filhos, a esposa o advertiu e cobrou dele uma posição. E ele, então, resolveu fazer a casa. E quando ele começou a fazer a casa, ele começou a enfrentar alguns problemas. Claro que nós estamos falando aqui de casa de palpite, mas não se trata de nenhuma casa de apostas dessas que existem por aí, apostas em jogos, futebol e eventos. Não se trata disso. E também não estamos falando aqui, obviamente, de uma questão apenas material. Nós estamos falando de uma certa atitude humana muito comum nas pessoas, nós às vezes fazemos isso, que é a da inconcretude. Nós não concluímos muitas coisas que começamos, outras sequer começamos. Mas as que começamos, muitas vezes, elas não têm concretude porque nós desistimos no meio do caminho, nós tomamos outros planos em meio ao desenvolvimento daquele e passamos, às vezes, uma vida inteira tentando concluir algo que nós começamos e, naturalmente, não conseguimos. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele dizia que a obra mais difícil de concluir é aquela que não foi começada. Então aquela senhora cobrava do marido que ele concluísse, começasse a concluísse a casa, porque o começo da casa já existia, era o terreno onde localizá-la. Então ele resolveu começar a construir, deu um tempo nas construções de terceiros e começou a colocar ali as paredes, fez todos os desenhos, levantou paredes. Quando ele já estava na altura das janelas e de concluir ali a comeira da porta, lá a parte alta da porta, melhor dizendo, ele recebeu a visita de um conhecido que ia passando por lá. Falou: fulano, e aí, tudo bem? E ele falou: tudo bem.
Eu sei que está construindo essa casa, sou. Mas você vai botar a janela aqui? Ele falou, vou, por quê? Você não está vendo que o sol nasce aqui? Sua mulher vai torrar aqui dentro dessa cozinha todo dia de manhã. Você não pode pôr a janela aqui. Ele foi lá, arrancou a janela daquele lugar e mudou de lado. De repente ele faz a janela do quarto e um outro vizinho diz, à tarde, o outro vizinho que ia passando, fala, fulano, tu vai pôr a janela aqui, à tarde você não vai dormir nesse quarto. Vai ser um calor terrível, você não vai ter condições. E assim foi, ele mudou janelas, portas de lugar, não conseguia terminar a casa, não conseguia evoluir no projeto. E aí, um dia, a esposa chegou para ele e falou, olha, vocês falam que muitas vezes nós somos as Marias, vai com as outras. Mas você está perdendo o seu tempo ouvindo esse povo. A casa é sua, põe a janela onde você acha que deve, você já construiu tantas. Põe a porta onde você acha que é o lugar, conclui, avança. As opiniões são bem-vindas quando úteis, mas se for para atrapalhar, corta isso, deixa de lado. Aí ele tomou uma atitude radical, deixou aquela casa no ponto que estava e começou a construir uma outra na parte do terreno que havia sobrado. E aí ele foi pondo portas, janelas, de repente passou lá aquele senhor da janela e falou para ele assim, mas você vai insistir em botar a janela aí? Ele falou, vou. Ele falou assim, mas você parou aquela construção lá por quê? Ele falou, porque aquela é a casa do palpite. Você vai lá, põe a janela, a porta onde você quiser, porque nessa aqui eu vou pôr a porta e a janela onde eu quero. A casa é minha, eu vou terminar de construir. Obrigado pela opinião, mas vai lá, põe a janela e a porta onde você quiser. E assim ele foi falando para todos aqueles outros que vinham dar pitaco, dar palpite na sua obra. E ele, afinal, conseguiu concluir a obra sem os problemas que os outros apresentavam. Porque eram coisas que vinham na cabeça dos indivíduos. Era apenas aquele desejo de interferir, de dar pitaco, dar palpite, sem maiores conhecimentos. E ele, que detinha todo o conhecimento, estava cedendo às opiniões desarrazoadas das pessoas. Claro, nós tiramos dessa lição essa ideia de que chega um momento em que, se você tem um plano, se você está trabalhando alguma coisa de interesse seu, da sua família, ou interesse que seja de caráter pessoal, você precisa ter a firmeza da opinião, ter a certeza do que quer e a firmeza da opinião, a firmeza da, diríamos, postura. Porque se aquele pedreiro ficasse ouvindo opiniões de lá e de cá, ele não terminaria a casa. Muitas vezes a gente não termina porque são tantas opiniões contrárias, são tantas divergências de quem não tem nada a ver com a situação, que nós acabamos cedendo, abrindo mão da nossa autonomia. O terreno era dele, já estava pago, ele põe onde ele quisesse, a porta, a janela. Isso é apenas o simbolismo de que muitas vezes, para dar concretude aos nossos planos de vida, nós precisamos de uma certa firmeza espiritual. Jesus havia recomendado isso. Seja o seu dizer sim, sim. Seja o seu não, não. Quando você disser não, diga não de maneira concreta. Mas primeiro se convença de que é um não que você deve dizer. Se tiver que dizer sim, diga sim. Mas se convença primeiro de que seja o sim a opção ideal. Então Jesus havia dito, não há possibilidade de ficar no meio termo, tentar agradar todo mundo, resolver as coisas pela ótica dos outros. Opiniões são bem-vindas, às vezes um aconselhamento técnico ajuda, muitas vezes é necessário que ele ocorra. Claro, se você tem um problema de saúde, recorra ao conhecimento médico. Se tem um problema de infraestrutura, recorra ao engenheiro, que é especializado em cálculos e coisas que tais. Né? Se você tem um problema psicológico, procure alguém que atue nessa área da emoção, né? Para que você se oriente, para que você saiba qual o passo seguinte, porque ali se trata de uma situação especializada. Mas, em casos normais, a responsabilidade é nossa, a vida corre por nossa conta. Tomar decisões, fazer escolhas, e às vezes isso não agrada a todo mundo. Não é possível agradar a todo mundo. O apóstolo Paulo dizia isso. Se eu estivesse agradando a todos os homens, eu não seria um cristão, eu não estaria onde eu estou. Né? Ele não teria feito o que fez. Paulo foi um homem de opiniões muito determinadas. Ele era determinado contra Jesus e quando ele se converteu, se tornou determinado pelo Evangelho. Ninguém o demovia
dos seus projetos, tanto que devemos a Ele a existência do Evangelho como ele está, como ele é. Então, muitas vezes é preciso ter firmeza, é preciso ter atitude, né? Quando Jesus convida os discípulos, e alguns até se oferecem para seguir com ele, ele faz uma advertência muito interessante sobre essa questão de atitude e postura. Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai que faleceu, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus não queria desprezar ali o sentimento afetivo, do amor filial, não era isso. Mas se ele tinha se decidido seguir Jesus, era com Jesus que tinha que ir para frente. Uma postura, uma atitude, porque ele manifestou o desejo de seguir. O outro queria ir lá avisar a família, coisa e tal, ele falou, meu filho, quem toca comigo na enxada ou no arado e olha para trás, não é digno de mim, pronto. Se está em dúvida em me seguir e fazer escolhas por aí, não é digno de mim, dizia Jesus, né? E Jesus dizia, de maneira concreta, aquele que perseverar até o fim, este se salvará ou será salvo, dependendo da tradução que nós escolhermos. Então Jesus dizia, é preciso começar e perseverar, porque a perseverança num projeto, no objetivo, no ideal, ela é fundamental para a sua concretude. Se nós não os concluímos, podemos às vezes nos decepcionar muito, mas não é bom que nos decepcionemos com os planos de vida que nós temos, o plano de nos tornarmos melhores, de nos acalmarmos, serenarmos, colocar os nossos ânimos sob controle, né? Fazer uma limpeza mental dos pensamentos ruins, são planos de vida, mas muitas vezes pode aparecer alguém dizendo, é bobagem você tentar isso aí não vira nada, é muito difícil, quer dizer, opiniões nós ouviremos tantas e constantes, porém, a opinião que há de prevalecer é aquela que norteia as nossas escolhas, aquelas que nós elegemos como certas, como corretas, e nós temos muita possibilidade de sucesso se nós perseverarmos no lado bom das nossas escolhas, naquilo que é correto, naquilo que é certo. Então, quando aquela senhora falou para ele, você precisa tomar uma atitude, você precisa dar concretude, ele foi lá, deixou aquela casa pelo meio e nos deu uma lição importante. A casa do palpite é ali do lado. Essa aqui é a casa que eu vou construir. Eu estou construindo algo para a minha felicidade, felicidade da minha família, da minha sociedade. Estou construindo algo de interessante para a vida, que não nos sirva apenas pessoal e particularmente, mas que seja útil para um grande número de pessoas. Então, por que abrir mão desse projeto só porque um ou outro, ou alguns ou outros divergem de nós ou têm outras opiniões? Então, vá lá, compra um terreno e construa a casa que quiser, mas nos permita construir a casa que nós queremos. A casa que nós queremos simboliza para nós todos os nossos ideais, todos os nossos projetos. Se nós temos projetos de mudar de vida, de melhorar de vida, de crescer, de desenvolver, não tem essa de difícil, não tem essa de impossível. Nós temos que tentar, temos que achar o jeito, achar o meio de dar concretude aos nossos planos. Senão, nós não temos o que fazer aqui. Porque aqui o desafio é descobrir o propósito da vida, descobrir a finalidade da nossa existência. Por que é que nós viemos? Por que é que nós existimos? Por que é que Deus investiu tanto em nós? Por que é que Deus nos assegura todo dia as melhores possibilidades de vida? Falava ainda há pouco com uma amiga e ela dizia, minha saúde não está boa. Eu falei, mas é o suficiente para você viver bem? Ela falou, mas como? Eu falei, porque se não fosse suficiente, você já estaria morta. Se a minha saúde precária, como às vezes é em alguns aspectos, não fosse suficiente, eu estaria morto. Porque sem saúde suficiente ninguém sobrevive. Não há corpo que resista. Agora, sem perseverança espiritual, sem perseverança num propósito, ninguém triunfa sobre as próprias dificuldades. Então, achei interessante a mensagem e resolvi trazê-la hoje nesse cafezinho da manhã, despretensiosamente, né? A casa do palpite. Quer dizer, palpites, opiniões, nós vamos ter todo dia, a favor e contra os nossos propósitos, abonando ou desabonando as nossas vontades, colocando obstáculos ou franqueando o caminho para os nossos sonhos, para os nossos ideais.
mas elas precisam ser medidas, dosadas e recusadas se não tiverem nexo causal com o nosso propósito, com o nosso ideal. Mas precisam ser acolhidas quando elas trazem um benefício de ampliar o leque das nossas possibilidades de sucesso nas nossas empreitadas da vida. Então, fica aí o recadinho da Casa do Palpite, né? Um pedreiro que chegou um dia, precisou tomar uma atitude mais radical de falar para os palpiteiros que tinham uma Casa do Palpite lá do lado. Podiam mudar como eles quisessem, mas que respeitassem o seu direito de construir o próprio sonho. Na construção dos seus sonhos, dos seus ideais, dos nossos sonhos, que Deus os abençoe, né? E que aqueles que puderem trazer colaborações importantes sejam bem-vindos, mas que Deus nos poupe daqueles que vêm para trabalhar. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, transforme esse domingo maravilhoso num domingo de bênçãos para todos. Estamos muito felizes com a companhia dos amigos nesse cafezinho singelo aqui. Nós estamos tomando hoje. Muito felizes mesmo. E desejo que a nossa presença aí também tenha levado um pouco de alegria e de felicidade aos vossos corações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que Deus nos abençoe. Um beijo em todos. Fiquem com Deus.